Bom dia, bom dia, bom dia, queridas amigas, amigos, ouvintes da nossa Rádio Vibe Mundial 95.7. Eu, Paulo Bene, aqui na Madrugada Astral e hoje também aqui atendendo as pessoas, né, por meio da live aqui no telefone 3251-3020. Então quem está acompanhando aqui pela live no Instagram, é só Instagram da Astral TV, sempre lembrando para que fiquem conectados, curtam, comentem, compartilhem e é um prazer. E hoje aqui trazendo o conhecimento do tarô. Isso porque quando a gente fala em termos de linguagem simbólica, é óbvio que a astrologia tem todo esse simbolismo, tem toda essa beleza, e o tarô também. Até porque, quando a gente fala de tarô, a gente pode trazer um aprendizado sobre cada um dos arcanos, né? Então a gente sabe que tem lá os 22 arcanos maiores, que tem os 56 arcanos menores, e toda essa simbologia, cada um desses arcanos, e relembrando que arcano é justamente mistério, vai traduzir um simbolismo, vai traduzir uma perspectiva de que você possa aprender com a mensagem que lá está sendo tirada. Até isso é importante, eu estava comentando com um colega agora há pouco, um pouco antes de estar aqui com vocês. O tarô, muitas vezes, ele é guardado de alguma superstição. Ah, é um jogo de cartas. Ah, é um jogo que, de repente, traduz algumas mensagens que eu não entendo. A função de nós, tarólogos, tarotistas, é justamente traduzir essa mensagem para que você utilize na vida prática. Porque muitas vezes, se eu der um conselho aqui, saiu o arcano da roda da fortuna, você vai ficar rico. Ora, a gente quer sim a riqueza, a prosperidade, mas muitas vezes serão as mudanças que a vida pode trazer, as alterações que nós vamos ter que passar. E tudo isso para que a gente possa sempre lembrar do simbolismo que a linguagem do tarô traz. Quando a gente olha os arcanos, e quem está nos acompanhando aqui no YouTube vai ver uma série de desenhos, né, em cada um dos arcanos. E é bonito. Tarô, eu principalmente, quando eu vou a feiras esotéricas, quase sempre volto com o tarô, porque a iconografia, a pintura, as imagens que lá estão, elas vão traduzir essa mensagem. E isso tudo está baseado nas diversas escolas iniciáticas que podem trazer o tarô de Marsella, o tarô de Thoth, o tarô mitológico. Cada um desses tarôs, né, do Rider-Waite, eles vão trazer uma história, né, uma estrutura, e para gente que de repente tem já uma caminhada no tarô, sempre lembrando, o tarô tem os 22 arcanos maiores e os 56 menores, totalizando as 78 cartas. Agora, outros baralhos, né, ou Petit Lenormand, ou outros tipos de baralho que tem uma configuração diferente, eles vão traduzir também algum simbolismo. E esse tarô, quando a gente fala na estrutura dele, muitas escolas traduzem, tem o berço lá no Antigo Egito, tem o berço na Idade Média, tem o berço lá com os antigos. Eu já ouvi até algumas formações, alguns falando, o tarô tem uma ligação com o povo da Atlântida. Seja a escolha que você deseja da origem do tarô, o mais importante é que você se fixe nesse simbolismo. Porque o que o tarô vai fazer é justamente servir como ferramenta entre nós, tarólogos, tarotistas, e você que vai passar pela consulta. Até para quem estiver participando aqui na live, quiser ligar no 3251-3020, a gente já faz uma tiragem aqui com a sua pergunta. E esse simbolismo que vai sair aqui é aquilo que você vai usar na sua vida para subsidiar a sua decisão, para esclarecer a sua dúvida, para de repente até te colocar para pensar. Muitas vezes nas consultas que eu faço com os meus consulentes, eu costumo dizer assim, olha, no dia anterior, pense nas perguntas que você vai fazer para o tarô. Pensar nas perguntas pensar nas perguntas, porque muito provavelmente quando a gente se depara com esse tipo de mistério, de arcano, a gente às vezes não sabe o que perguntar. E pode fazer uma pergunta fechada cuja resposta é sim ou não? Pode, o tarô responde. Pode fazer uma pergunta sobre tempo, Paulo? Pode também, o tarô responde sobre o tempo. Eu posso perguntar sobre algum mistério, alguma questão? Também pode. Isso porque o tarô, ele vai ajudar a trazer essa perspectiva que está aí no fundo da sua dúvida, daquilo que você pretende escolher como resposta.
E justamente a nossa função é dar essa boa orientação para você, é trazer essa luz onde está escuro e aonde de repente há a dúvida. E é muito comum muitas vezes, olha lá, telefone tocando, a gente já tem ouvinte aí aguardando, então vamos lá. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, seu nome? Solange. Solange, seja muito bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Então tá bom. Qual a sua pergunta para o tarô, Solange? Eu gostaria de saber, eu estou desempregada, se eu vou conseguir um emprego rápido. Vamos lá, Solange com emprego. Ela vai adquirir um emprego rápido? Solange, saiu aqui a Justiça e o Cavaleiro de Ouro. Principalmente, Solange, busque formação. Eu tenho certeza de que você já está buscando, mas equilibre essa formação, busque um conhecimento, sabe para quê? Para que a prosperidade do Cavaleiro de Ouro que saiu aqui também esteja em busca para esse objetivo seu, tá bom? Sucesso Tá bom. aí para você, Solange. Obrigada, Tchau, gratidão. tchau. Temos mais algum ouvinte? Vamos lá? Então, continuando aqui, o que a gente vai ter? O autoconhecimento que o tarô nos traz é muito provavelmente aquilo que acabou de acontecer aqui com a Solange. Ela, diante de uma pergunta, ela recebeu uma resposta e essa resposta do arquétipo, que no caso aqui saiu da Justiça e o Cavaleiro de Ouro, trará para ela novos conhecimentos, novas decisões. E é muito comum, eu até anotei aqui para lembrar de falar para vocês, porque, por exemplo, para os nossos ouvintes da Rádio Vibe Mundial e também da Madrugada Astral, estão bastante conectados com o desenvolvimento espiritual, não só o desenvolvimento acadêmico. E o tarô, ele traz também esse tipo de desenvolvimento espiritual. Como possa acontecer isso, Paulo? Olha só. Todo dia de manhã, imagine você com um tarô belíssimo na sua frente, podendo tirar um arcano para o dia. Esse arcano, não que ele será determinado para que você faça durante o dia, mas vai trazer qual é a postura que você tem que ter diante das dificuldades, quais são as decisões, os tipos de decisões, se decisões mais aceleradas, mais acaloradas, ou decisões mais calmas, mais pensadas, mais refletidas. E esse desenvolvimento pode estar ligado muitas vezes a escolas esotéricas. Algumas escolas esotéricas, tanto aqui no Brasil e fora, elas têm inclusive tarôs próprios, que sempre se baseando nesse tipo de estrutura dos 22 arcanos maiores e dos 56 menores, eles vão poder trazer luz para você. E esse desenvolvimento espiritual pode acontecer de forma contemplativa, assim como a gente contempla a natureza, a gente contempla um quadro, você pode contemplar um arcano. E ao contemplar o arcano, você, é muito comum, eu uso essa expressão, é como se o arcano falasse com você, conversasse com você, trazendo mensagens, trazendo justamente esses esclarecimentos. Sempre lembrando, a gente está com a live aqui ao vivo, 3251-3020, é só ligar e fazer a sua pergunta. Outro processo que é bem importante, e a gente pode fazer aqui no tarô, que é o que a gente chama de mandala tarológica, né? Como assim, Paulo? Sempre lembrando que o tarô não substitui a astrologia e a astrologia não substitui o tarô. Cada uma dessas ciências, dessas artes, né, esotéricas ou desses campos do saber estão em seu quadrado. Mas a gente pode fazer sim uma mandala tarológica e elencar temas para os quais eu preciso saber. Quais temas, por exemplo, Paulo? O desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento amoroso, dinheiro, carreira, filhos, saúde, amigos. Então eu consigo também, de alguma forma, fazer o que a gente chama de aconselhamento por meio dessa mandala tarológica e usando toda a estrutura dos arcanos maiores e dos arcanos menores. Outra questão também que eu até comentei agora há pouco, né? Muitas vezes as pessoas, as que já estão acostumadas em tirar o tarô, elas amam mesmo, porque inclusive eu tenho uma cliente do Maranhão. Ela sempre liga para poder fazer uma tiragem, se aconselhar. E é uma pessoa muito querida porque, por exemplo, ela entendeu o quanto o tarô traz de mensagens para essas orientações. Agora, óbvio que muitas pessoas vão achar assim, tarô é alguma coisa do mal? Não, o tarô não é coisa do mal. É justamente uma ferramenta que nós, tarólogos, tarotistas, até alguns psicólogos também, terapeutas, utilizam para a leitura. Porque, por exemplo,
O próprio Jung, ele já estudou o tarô, ele teve essa oportunidade de se aprofundar nos simbolismos de cada um desses arcanos. Olha aí mais um ouvinte, vamos lá. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Com quem eu tô falando? Luciana. Luciana, seja muito bem-vinda, tudo bem? Obrigada. Qual Tudo. é a sua pergunta para o tarô? Eu tenho um imóvel para alugar, eu gostaria de saber se vai demorar. Um imóvel para Alugar. Para alugar, vamos lá, vamos olhar aqui com o tarô, vamos ver aqui. Olha só, saiu aqui o arcano da justiça e também o arcano dos enamorados. Deve ter alguma questão ainda para se resolver, viu? Porque, por exemplo, podem ser ou questões documentais, de repente dá uma olhadinha, isso pode demorar um pouquinho. Vai se desdobrar sim, porque saiu aqui o 3 de ouros, vai se desdobrar brevemente em questões financeiras, que seriam os pagamentos, mas eu ainda olharia para algumas questões de regulamentação. Pode ser tanto questões judiciais, pode ser questões de documentação, tá bom? Tá Tudo bom. de bom para você, uma ótima Obrigada. manhã. Tchau, tchau. Então, voltando aqui, eu estava até falando, né? O outro mito que é muito comum as pessoas perguntarem: ah, Paulo, o tarô vai prever exatamente o que vai acontecer? Né? Ipsiliteris, como os dizem, né, os antigos. Olha só que legal. O tarô vai dizer sim o que vai acontecer, mas a decisão é sua. O tarô não tira a autonomia. Não tem como tirar essa autonomia, por quê? Diante da resposta que você recebe do tarô, como as duas amigas que ligaram agora no 32513020, o que elas vão fazer agora? Elas vão olhar para aquela resposta. Se elas entenderem que a mensagem fez sentido, está conectada com aquilo que elas perguntaram, elas vão dar conta e resolver essas questões para gerar a prosperidade necessária. Agora, de repente, pode ser que, não, eu não quero mais essa resposta e deixo para lá. Então é importante que você tome posse desse tipo de reflexão. Outra coisa que é muito importante também, o tarô eu vejo você lendo aí, Paulo, ouvindo a pergunta e já rapidamente respondendo. Então você tem algum dom especial? Olha, eu até espero que eu tenha algum dom especial, mas é muito mais o contrário. Nós estudamos o tarô. O tarô é um objeto de estudo, com cursos, formações, oficinas, workshops. A gente não para de estudar. Obviamente, pode ter uma pessoa com uma vidência usando o tarô? Pode, claro que sim. E se eu não tiver vidência, Paulo, eu posso usar o tarô para que eu possa ler? Claro que pode. O que você vai estar de novo aqui conectado, é com essa linguagem do simbolismo. E justamente para que você possa dar conta das respostas que você aqui, o nosso ouvinte, está sendo apresentada. Sempre lembrando que aqui no programa eu trago as previsões para os finais de semana, e esse final de semana, dos dias 17 e 18 de maio, tem previsões muito quentinhas aí para os 12 signos, então eu vou passar agora cada uma delas, tá bom? Signo de Áries, olha, arianas e arianos, foque em projetos futuros. Atenha-se com amizades manipuladoras, porque muitas vezes o que acontece? A gente acaba dando espaço para aquela amizade que acaba nos manipulando, então arianas e arianos, vamos tomar cuidado. Volta a sua atenção para aqueles projetos futuros, aqueles planos que você precisa tirar do papel, precisa colocar um foco maior. Vamos lá? Taurinas e taurinos, por favor, vamos incluir mais pessoas nesse futuro? Não seja tão egoísta, né? O taurino, a taurina, às vezes é um pouco apegada às suas questões. Vamos compartilhar um pouquinho mais, envolva, de repente, aquela pessoa amada, aquela pessoa querida, um familiar, uma pessoa que você vê como especial para esse futuro. E você pode beber de fontes de saberes mais profundos. Sabe aquele livro que tem um ensinamento profundo e você ainda não leu? Ou, de repente, um instrumento que pode te trazer uma mensagem melhor? Taurinas e taurinos, vamos buscar isso porque vão te trazer revelações bem importantes. Geminianas e geminianos, resolva de vez aqueles problemas mais graves, hein? A geminiana é bem agitado muitas vezes, então ele acaba deixando de lado lá os problemas. Vamos resolver, aproveita o final de semana que você não está tão ocupado com os afazeres do dia a dia e se atenha a resolver esses problemas mais graves. E principalmente, dedique um tempo para aquela conexão superior. Se você tem uma espiritualidade, uma religiosidade, né, se você gosta de acender uma vela, um incenso, estabeleça mais essa comunicação, porque você vai ter, bons insights
e de repente aí trazer ideias para o seu futuro. Cancerianas e cancerianos, olha, vamos se blindar daquelas questões que estão tomando o seu tempo, que podem gerar realmente problema. Então blinde-se disso, não deixa o espaço muito aberto não, e volte também a sua atenção muitas vezes para os outros, uma necessidade, uma ajuda que você possa fazer, e aí isso vai ser muito bom para você. Leoninas e leoninos, vamos refazer essa agenda diária de tarefas? É muito comum, né? A gente, às vezes, ou no domingo, tem gente que gosta de fazer isso, então aproveita, ou na segunda-feira, mas esse final de semana, aproveita para fazer um chamado checklist daquelas tarefas mais que estão emergentes, e aí você vai conseguindo se planejar melhor. E, principalmente, cuidado com alguns desafios que são desconhecidos, que podem ser tanto desafios que estão ao seu redor, ou até pessoas, hein? Vamos ficar mais atento, mais atenta. Virginianas e virginianos, olha só, atenção com a saúde física, é importante. A saúde espiritual é importante, mas a saúde física a gente não pode brincar. Claro, é um final de semana, então não abusa muito aí dos lazeres e prazeres, aproveita para fazer um detox e, se preciso for, se aprofundar um pouco mais em exames, tá bom? E busque ter leveza na vida, brincar um pouco mais. Você tem uma festa para ir? Esse é o momento, vai lá, brinca, né? Mas brinca com sabedoria, com saúde, para que tudo vá bem. Librianas e librianos, cuidado aí sim para não abusar muito das coisas bacanas da vida, hein? Libriano e libriano, vai lá, participa da festinha que você tem, mas sem abusar demais, tá bom? E principalmente, se você pode nesse final de semana, o lar, a família, aquelas pessoas ao seu redor, são ótimas conexões. De repente, dedicar o tempo para aquela sua família primeira, ou para os pais, filhos, a pessoa amada. Dedica um tempo para essas pessoas mais próximas, esteja com eles. Um bom filme, aproveitar se estiver fazendo um friozinho, uma pipoca, e aí você vai ter um bom final de semana. Escorpianas e escorpianos. Assuntos não resolvidos podem causar problemas. Talvez você me fale, mas é óbvio, né? Mas sabe muitas vezes os assuntos não resolvidos, a gente dá tempo para eles amadurecerem também, né? No sentido, eu não estou compreendendo muito bem. Vamos tomar conta disso, não vai resolver agora por completo, mas vamos colocar isso para resolver, tá bom? E estabeleça contato, se você tem irmã e irmão, estabeleça contato com eles, né? Manda um alô, manda um WhatsApp para eles, para que você possa então realmente melhorar ainda mais essa relação. Sagitarianas e sagitarianos, cuidado muitas vezes com aquelas pessoas que pode estar querendo se envolver nos seus assuntos de uma maneira mais intensa, querendo futricar um pouquinho nesse assunto. Estabeleça um limite para que isso você possa ter a pessoa por perto, mas sem uma invasão de privacidade. E procure pensar principalmente sobre novos valores que você pode aprender. Podem ser valores morais, podem ser valores até vocacionais, né? Uma habilidade. Pense sobre isso, porque muitas vezes a gente está tão focado no dia a dia, a gente esquece de aprender algumas coisas mais novas. Então, aproveita isso também. Capricornianas e capricornianos, ainda que seja um final de semana, podem acontecer gastos inesperados aí bem tensos, hein? De repente um gasto aí com um bem patrimonial ou com uma emergência. É necessário? Vai lá, né? Faz esse gasto, mas vai se replanejando rapidamente, né? A capricorniano sabe bem como fazer isso. E não fique muito fechada, muito fechado. Demonstre mais a sua expressão, a sua vontade, aquilo que você precisa e quer mostrar para o mundo, tá bom? Aquarianas e aquarianos, não exerça dominação aos outros, hein? Aí não é o caso de alguém exercendo dominação sobre você, mas você muitas vezes exercendo um campo de dominação sobre os outros. Vamos tomar cuidado aí. E internalize melhor, entenda o que está acontecendo dentro de você, apesar de ser um fim de semana. Pega lá um videozinho no YouTube onde você possa meditar, mentalizar, entender melhor você mesma, você mesmo, tá bom? E por último, piscianas e piscianos, alguns desafios que não estão claros podem vir a te prejudicar, você vai dar conta rapidamente, procure resolver.
E aí você pode buscar ajuda, principalmente com amigas e amigos, tá bom? E isso é muito comum, porque são pessoas que vão te ajudar. Essas são, então, as previsões para os dias 17 e 18 de maio. Voltando aqui, a gente ainda tem uns minutinhos, se você quiser ligar, 3251-3020. Eu respondo aqui com o tarô a sua pergunta e vai ser um prazer compartilhar essa resposta com você. Uma outra questão que é muito comum, tem 2 arcanos que às vezes no tarô acontecem, um deles é o arcano da morte e o outro é o arcano do diabo. Às vezes a iconografia desses arcanos, elas assustam, né? A morte tem lá um esqueleto, o diabo tem aquela figura vermelha. De novo, isso são arquétipos. Até porque, quando a gente tira o arcano da morte, eu não estou falando sobre algo físico, muitas vezes. Quando eu tiro o arcano do diabo, eu não estou com a iconografia do preconceito, de repente, de uma determinada religiosidade. O que eu estou querendo trazer são arcanos de transformação. E que justamente podem dar a você uma perspectiva de aprender melhor, de entender melhor. É muito comum também que a gente entenda o seguinte: o arcano da estrela. O arcano da estrela é muito interessante porque, por exemplo, ele é um arcano muito bonito. Um arcano que fala sobre conjunto, um arcano que fala sobre entendimento, comunidade. E quando a gente olha alguns desenhos do arcano da estrela, ela tem lá uma figura feminina, uma figura até desnuda. Então a beleza desse arcano vai trazer justamente uma resposta mais clara, mais evidente daquilo que você precisa saber. Uma outra orientação que é muito comum, e até anotei aqui para falar para vocês, é que, por exemplo, quando a gente abre o tarô, as pessoas, então muitas vezes a gente está aqui de frente um para o outro, como eu estou aqui com você, e é muito comum que as pessoas olhem para o tarô, olhem para o desenho, e isso vai trazendo uma conexão muito especial. E eu até peço para que a pessoa vai olhando os arcanos que estão sendo tirados, vai percebendo. Ah, Paulo, eu posso tocar no tarô? Pode tocar no tarô, não há nenhum problema. Mantendo sempre o respeito, a sacralidade. E isso vai trazendo principalmente novas perspectivas para que você possa trazer esse esclarecimento na sua vida. Aproveitando esses minutinhos finais, eu quero convidar você, porque nos dias 17, 18, 24 e 25, em Paranapiacaba, está acontecendo a Convenção de Bruxas e Magos em Paranapiacaba. E por que essa convenção é importante? Porque no dia 24 de maio, ao meio-dia, é um sábado, eu estarei apresentando a palestra Astrologia Esotérica. Paulo, que negócio é esse de astrologia esotérica? Vai ser um prazer compartilhar, porque é um outro tipo de perspectiva de astrologia, justamente para que você entenda o poder dos 7 raios na sua vida. E essa nova, né, um novo olhar sobre a astrologia vai trazer para você um entendimento que vai além do seu mapa natal, que vai além das previsões. Então, me siga aqui no Paulo Bene Astrologia e esteja comigo lá em Paranapiacaba, dia 24, no sábado, ao meio-dia. Vai ser fácil, eu vou deixar toda a programação no meu Instagram e divulgar para você esse olhar da astrologia esotérica e os 7 raios universais. E aproveitando também esse finzinho aqui com vocês, agradecer a cada um que participou aqui da nossa live, com a tiragem do tarô. Tem uma frase muito especial que eu gosto sempre de finalizar os meus atendimentos. O tarô não dita o seu destino, ele te mostra as chaves. A porta é você quem abre. Por isso que é importante que você que me acompanhou aqui nesta manhã de quinta-feira esteja sempre atento às mensagens da astrologia, do tarô e das diversas ciências herméticas para que você tenha uma vida melhor e mais feliz. Gratidão mais uma vez, tenha uma linda manhã de quinta-feira e até mais!